Tema do sermão: o peso de brincar com a palavra de Deus. Texto base: Gálatas 6 verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Introdução. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui hoje para refletir sobre um tema sério e urgente, a maneira como tratamos a palavra de Deus. Muitas vezes, por negligência ou falta de temor, acabamos brincando com aquilo que é sagrado, com a verdade eterna que o Senhor nos revelou nas Escrituras. Mas a Bíblia é clara: de Deus não se zomba. Este versículo de Gálatas nos traz um aviso: há consequências para aqueles que tratam as coisas de Deus de maneira leviana, sem a devida reverência. Vamos hoje analisar as implicações espirituais de desrespeitar a palavra de Deus e como podemos evitar cair nessa armadilha. Zombar de Deus é uma afronta direta à sua santidade. A palavra de Deus é viva e eficaz, como nos diz Hebreus 4 verso 12. Ela é a revelação de Deus à humanidade, seu plano de salvação, seus princípios eternos. Quando alguém caçoa ou despreza essa palavra, está, na verdade, zombando do próprio Deus, pois ele e sua palavra são inseparáveis. Devemos nos lembrar que brincar com as coisas de Deus é brincar com o próprio Deus. Exemplo bíblico: lembramo-nos do episódio de Ananias e Safira em Atos 5. Eles tentaram enganar o Espírito Santo mentindo sobre o valor da venda de sua propriedade, subestimando a santidade de Deus. O resultado foi trágico. Eles foram fulminados pela mão de Deus. Isso nos mostra que Deus não tolera desrespeito à sua verdade e à sua palavra. 2. A zombaria de Deus pode ter consequências eternas. Brincar com a palavra de Deus não é algo sem consequência. A Escritura diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Muitos, por desprezo ou desobediência à palavra, têm colhido frutos amargos. Vemos pessoas que conhecem a verdade, mas fazem pouco caso dela, tratam-na como se fosse irrelevante ou até motivo de piada. A consequência disso pode ser a perda de comunhão com Deus, a morte espiritual e, pior, o afastamento eterno do Senhor. Exemplo: em Números 21, o povo de Israel murmurou contra Deus, zombando da provisão divina no deserto. Como consequência, serpentes venenosas invadiram o acampamento, e muitos morreram. Deus não é indiferente quando suas palavras e mandamentos são tratados com desdém. 3. O chamado para reverência e temor. Deus nos chama para tratarmos a sua palavra com reverência. Salmos 111 verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que quando respeitamos e obedecemos a palavra de Deus, estamos vivendo de acordo com a sua vontade e desfrutamos de uma vida sábia e abençoada. Mas o temor do Senhor não é um medo irracional, é o reconhecimento da grandeza e santidade de Deus. Quando levamos a sério o que ele diz, nossa vida começa a ser transformada. A palavra nos corrige, nos orienta e nos dá discernimento para viver conforme a vontade de Deus. Conclusão. Hoje, Deus nos chama ao arrependimento e à seriedade diante de sua palavra. Não devemos tratá-la como algo comum, mas com reverência, temor e obediência. Se até hoje, de alguma forma, brincamos com as coisas de Deus, este é o momento de mudar. Lembremos: de Deus não se zomba. Apelo final: se você sente que, de alguma forma, desrespeitou a palavra de Deus, ou se percebe que não tem levado a sério os mandamentos divinos, este é o momento de se arrepender. Deus é misericordioso e deseja restaurar a nossa comunhão com Ele. Busque o Senhor enquanto há tempo, e viva uma vida de reverência e obediência à sua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a nunca brincar com o que é sagrado, mas a vivermos com temor e tremor diante da face do nosso Deus. Amém.